na verdade ele quer fazer é transmitir uma mensagem profunda. Então, na verdade, os crimes dele têm como objetivo não exatamente matar pessoas, mas ele tem uma questão mais profunda aí, que é transmitir uma mensagem. E a gente vai entender isso na própria formação da personalidade do personagem. E aí, com relação a esse protagonista, dá pra gente também trazer uma outra questão importantíssima na construção de personagens literários, com relação a personagens de filme, de seriado. O personagem tem que ter passado, o personagem tem que ter história. Então, o leitor ou o telespectador aceitando a justificativa do passado do personagem ou não, quer dizer, a gente aceitando o passado como elemento de justificativa ou não, o fato é que, de qualquer forma, o personagem tem que ter uma história para dar, pelo menos sustentar de certa forma, o que o personagem está fazendo. É por isso que eu gosto de dizer que o passado do personagem revela a motivação. Então, naquela linha do OMC, objetivo, motivação e conflito, o passado está vinculado à motivação. E com relação ao antagonista, a gente já falou dos objetivos dele. O objetivo mais simples é matar, e o objetivo mais profundo, o objetivo mais simples do personagem é matar as pessoas através das bombas, e um objetivo mais profundo é comunicar uma mensagem. A gente vai entender já que mensagem que ele quer comunicar. Com relação à motivação, o antagonista ele tem um lastro, ele tem uma raiz, ele tem um passado que meio que justifica esse objetivo. Ele cresceu com poucos amigos, tem um histórico de rejeição e um histórico na faculdade de humilhação, onde as ideias dele, algumas ideias que ele expõe para um professor que se tornou um amigo, entre aspas, dele, ele expôs algumas ideias para esse professor e aí, para quem assistir vai entender, esse professor ridiculariza ele de uma forma assim muito profunda. Esse professor ridiculariza ele na frente das pessoas, e isso é o gatilho para ele querer provar a tese dele. Ou seja, as ideias que ele tinha, que ele apresentou para o professor dele, as ideias de mundo, ideias de vida, foram ridicularizadas de forma assim bem pesada. Você vai assistir lá, você vai ver. E as bombas que ele manda são motivos ou pretextos para ele provar a tese dele, as teses dele. Assista lá que você vai entender de forma mais clara. Mas o que eu quero dar como foco aqui é um histórico de rejeição e humilhação profunda e ridicularização de ideias motivam ele a matar as pessoas porque ele foi rejeitado e transmitir uma mensagem. Qual mensagem? A mensagem ou as ideias dele que foram ridicularizadas por esse professor. A gente concordando ou não, como telespectador ou leitor, enfim, não é esse o ponto. É claro que um bom personagem ele vai gerar no telespectador ou no leitor pontos de concordância com relação ao histórico, justificativo, e pontos de discordância, certo? Um bom personagem ele consegue levantar essas duas questões. E esse personagem consegue, através da sua história, da sua motivação, fazer isso. Então, a história dele justifica o que ele faz. Com relação a conflitos, a gente pode simplificar assim tranquilamente como os conflitos que a própria trama traz, no sentido de, principalmente no final, quando ele se depara com o agente da CIA, do FBI, e ele tem que salvar a própria pele. E também tem um outro conflito importante antes dele ser pego, que é um conflito assim, ele quer transmitir uma mensagem, certo? Mas o simples fato dele explodir as bombas e os jornais lerem a tese dele, né? Porque é uma das condições, no momento ali da história, vai ser uma condição
os jornais publicarem a tese